Essa cena é de agora, mas me fez lembrar de um outro vídeo. Um bom vídeo, que mostra que no fim das contas a estratégia sempre foi a mesma. Vou responder a pergunta rapidinho? Só por que depois das eleições você não voltou mais à missa, ô Haddad? Haddad? Ô Haddad, por que depois das eleições você não voltou à missa? Bolsonaro não vem na tragédia. Deixa ele me responder, deixa ele me responder. Ô Haddad, depois das eleições, por que você não voltou à missa? Cara, manda o Bolsonaro voltar pra missa. Por quê? Olha só, vai na missa e não deixa de ser esquerdista. Não foi na missa não, hein, Haddad? Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está caro, você não... De que só vai jogar quem tiver 100% de condições de jogar, que não vai convocar ninguém pelo nome, vai convocar se a pessoa estiver jogando, se a pessoa estiver treinada, se a pessoa estiver preparada. Deixa eu ver se eu entendi. O país está todo desorganizado, economia horrível, imposto em alta, tragédias acontecendo e o presidente da República está preocupado em dar indireta sobre convocação de seleção brasileira. E pelo que eu entendi, meus amigos, ele tá querendo dar indireta especificamente sobre o Neymar, né? Esse mesmo Neymar, que ontem meteu 2 gols, inclusive um lindo, né, de cobridinha, pra esse cara que você tá dando indireta, aqui ó, Lula, ó, não consegue literalmente organizar sua própria gestão e quer ficar dando pitaco em convocação de seleção. Vamos ver o time que você tá montando, Lula? Você escalou o Lewandowski para ministro, que tá aí envolvido, né, no escândalo aí, recebendo 5 milhões do Banco Master. Escalou o Haddad, que tá aumentando em imposto em mais de 1.000 produtos de tecnologia. Escalou Dias Toffoli pro STF e é amigo de Alexandre de Moraes, que ambos estão até a cabeça afundados no escândalo do Banco Master. Escalou o Lupe, que está sendo até delatado sobre os esquemas, né, de roubo do INSS. E lembra, Lula, de quem você escalou para ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida, que foi ali, indiciado por assédio e importunação sexual com outra ministra. E a ministra que você escalou no lugar dele agora está respondendo de novo por superfaturamento de uniformes escolares aqui em BH. Ou seja, você não tem moral para falar, não é só da escalação da Copa do Mundo, não. Você não tem moral para falar de escalação de lugar nenhum, inclusive do teu trabalho. Não para de dar palpite naquilo que você não foi chamado e começa a fazer seu trabalho, olhando, por exemplo, aqui para Minas Gerais, que inclusive, até agora, segundo o Metrópolis, mandou 1,4 milhão para cidades afetadas pelas chuvas. Que graças à rede social aqui, que você sempre pede em bloqueio e pede para poder derrubar, em menos de 24 horas a gente conseguiu levantar mais de 2 milhões de reais para poder ajudar ali a zona da mata. Eu não duvido nada de depois a gente ter pressionado, mostrado como tá, mobilizado, daqui a pouco o Lula tá pisando lá em Juiz de Fora. Então, Lula, pro bem do Brasil, cala a boca e deixa pelo menos uma das últimas alegrias que o brasileiro tem em paz, que é o futebol. O Brasil agradece. Ah, Nicolas, quer dizer então ser contra o auxílio? Que ninguém então deveria receber? Claro que não, ô gênio. O auxílio precisa sim chegar nas pessoas mais vulneráveis, pobres, miseráveis desse país, que de fato precisam da ajuda para poder, por exemplo, se alimentar. Mas que seja de uma forma passageira, até mesmo porque ela precisa sair daquela condição. É isso que um governo quer. Não comemorar que o seu próprio povo, depois de 20 anos de governo, não tenha dinheiro para ter gás na sua cozinha. Mas que possa comemorar que, olha, depois do auxílio, a gente conseguiu tirar milhões da pobreza. O que não dá é o PT vir falar que tirou o Brasil da pobreza e de 4 em 4 anos ir visitar o pobre que ele tirou da pobreza. Agora, você quer um dado ainda mais assustador? Quase 82 milhões de brasileiros estão inadimplentes. Ou seja, de um lado você tem 94 milhões de brasileiros que dependem do governo, ou seja, são incapazes de gerar o seu próprio sustento. E de um outro lado você tem 82 milhões de pessoas que estão inadimplentes, que significa que elas não conseguem pagar as suas contas em dia. Ou seja, o país está dependente e endividado ao mesmo tempo. Então, assim, fique bastante esperto, porque a galera que comandou o país todos esses anos aqui vai tentar colocar a culpa em um deputado, por exemplo, como se eu fosse o inimigo do povo por estar falando a verdade com o povo. E quem é o verdadeiro inimigo do povo, que teve a chance de poder mudar várias coisas do nosso país, continua prometendo as coisas, mas fazendo exatamente o contrário. Endividando o brasileiro, fazendo ele dependente do seu governo, somente para poder chegar na hora da eleição e pedir o seu voto mais uma vez. Então esse vídeo aqui é pra você que muitas vezes acredita somente em manchete e acaba acreditando que eu sou inimigo do povo.
E qual é o preço que eu pago por isso? O preço da coerência é não ser como eles, incoerentes. É ter a sua cara estampada, né? Pegaram até uma foto minha pai aqui, pra poder dizer que eu sou contrário à distribuição de gás para as famílias carentes. Sendo que, na verdade, é tudo uma mentira. Eu só estava avisando o que iria acontecer. Que, de fato, aconteceu. Agora, com um simples celular, você consegue saber da verdade. Então, hoje, você só vai ser enganado pelo PT se você quiser. A escolha é sua. Uma, inclusive, acusou de ataques de misoginia. Foi mais uma que deu espaço para um homem do Centrão. E a outra foi demitida e depois chegou e falou que não foi por incompetência que ela foi demitida. Não, foi demitida porque ele estava gostando do seu trabalho. Essa daí foi a ministra da Mulher que ele demitiu, tá? Bota a Erika Hilton, pô, pra assumir o Ministério das Mulheres. Vai lá, vai dar certo. E a outra falou que eu tô triste e consternada por ter sido demitida para poder abrigar um homem do Centrão. Fui eu que fiz isso? Foi teu marido. Vai falar que ele é misógino, não? Que ele tá silenciando as vozes, que ele tá perseguindo as mulheres? Não, né? É melhor atacar eu, fazer uma cortina de fumaça pra poder mudar o foco daquilo que vocês querem fazer. E não é proteger mulher alguma, pelo contrário. É fazer um monte de discurso pra poder ganhar a eleição novamente, enganar as pessoas, mas que na prática não tem ação concreta alguma. Vocês, homens, disseminam esse discurso de ódio na internet. Vocês têm ideia que esse discurso de ódio também pode atingir suas filhas, sua mãe, suas irmãs, que elas podem ser violentadas e mortas por conta desse discurso de ódio? Que alguém da sua família próxima, uma mulher da sua família próxima, também pode sofrer com isso? As filhas, irmãs, mães que estão sendo violentadas e mortas, Janja. As jovens que estão sendo mortas nas manifestações no Irã. As vítimas do Hezbollah que são estupradas. As vítimas dos verdadeiros extremistas islamistas que estão sentados ao lado do vice-presidente do seu marido. E é por isso que não adianta vir com essa fala mansa e essa cara de sonsa, querer aqui colocar como se eu explicar uma lei da misoginia que na verdade não tem nada a ver com agressão contra a mulher, mas que na verdade está querendo fazer um patrulhamento do que pode ou não ser dito, é equiparado à consequência de matar mulheres. E se elas morrem é por causa de discurso de ódio meu e de outros da direita? Toma vergonha na sua cara, Janja. Tá todo mundo percebendo que o governo do PT nada mais faz do que piorar a situação das mulheres. Ao fechar os olhos para os reais problemas que existem, de não combater os verdadeiros responsáveis e ficar fazendo narrativa para poder ganhar eleitorado. Em vez de você se preocupar em gravar seus vídeos bonitinhos, cheio de edição... Eu acho que você só pode estar querendo me seguir, Janja. Pode me seguir aí, ver meus vídeos bonitinhos, não tem problema não. E de fake news... Defenda as mulheres, é disso que a gente precisa. Exatamente isso que eu estou fazendo, defendendo as mulheres. E quando eu voto para poder aumentar a pena para crimes hediondos, isso é estupro, pedofilia, roubo seguido de morte, todos esses crimes envolvem muitas vítimas que são mulheres. E quando eu voto sim para poder aumentar a pena para esses vagabundos, eu estou protegendo as mulheres. Enquanto isso, o teu partido, o partido do teu marido, do PT, e também do PSOL, votaram contra essa proposta. Votaram contra a proposta de fazer castração química para pedófilos. Votaram contra a proposta de fazer um cadastro nacional dos pedófilos. Que o teu marido, não eu, até hoje não colocou isso em prática, mesmo o Congresso tendo aprovado. Sabe quais mulheres que estão sendo agredidas, violentadas, desrespeitadas? São aquelas que foram roubadas ali no roubo do INSS, onde essa semana agora o teu partido estava fazendo um L comemorando o fim da investigação para poder colocar os criminosos na cadeia. E digo mais, ministro André Mendonça, está nas suas mãos a faca e o queijo, como a gente diz em Minas Gerais. Você está com Banco Master e também agora a questão dos Dias Toffoli na mão. É muito importante que você não decepcione esse país. Eu espero muito mesmo que você tome as decisões certas, que Deus te guie, te dê sabedoria e saiba que eu não estou fazendo pressão aqui ao Senhor. Eu estou dizendo que, na verdade eu estou, mas na verdade 2 pontos. Pressão para que você faça a coisa certa, mas principalmente apoio para que quando você tomar as decisões que precisam ser tomadas, você vai ter pessoas ao seu lado. A gente precisa de homens corajosos nesse país que enfrente o mal. Não tem como mais a gente aguentar tudo calado. Qual escândalo vai ser necessário para que a gente faça alguma coisa? Precisa o quê? Do Alexandre de Moraes ser pego agora com uma mala, botando dinheiro dentro da cueca? Isso já aconteceu e não resolveu. Ou seja, não adianta, né? Precisa o quê? Ser pego o Alexandre de Moraes dentro de um sítio do Daniel Vorcaro? Não vai adiantar também, né? Porque pegou o Lula também lá no Atibaia e não aconteceu nada. Vai precisar pegar o quê? Um triplex para poder a gente ir pra rua? Isso já aconteceu e também não deu nada. Então, assim, o que mais precisa acontecer, cara? Mais uma vez, não precisa gostar de mim, bicho. Não precisa. Não foca no mensageiro, foca na mensagem, cara. Você tem um Brasil digno para hoje?
Você tem realmente segurança, você tem saúde, você tem educação, você tem um país livre? Você acha mesmo que você tem um país digno daquilo que foi prometido para você? E a culpa é minha? Olha o que acontece. Ditadores de toga, principalmente como Alexandre de Moraes, se utilizou do dia 8 para nos amedrontar, se lascou. Olha a gente aqui, essa é a resposta para você, seu covarde. E digo mais, fizeram de tudo para poder massacrar a maior liderança política desse país, que é Bolsonaro. Digo novamente, se lascou! Você piscou e esse cara aqui acaba de criar mais um imposto no nosso país. Exatamente isso. Agora eletrônicos vão ter aí 25% a mais de imposto de importação sobre praticamente 1.000 itens, que inclui smartphone, televisão, freezer, roteador, mouse, tudo. Você tava querendo aí fazer um PC gamer, se lascou. E isso que dá acreditar no PT. Você lembra que durante as eleições, ó, se juntou ali, né, ao pessoal de game, Lula Play. E agora, amigo, toma imposto pra dentro. Esse dia tem placa de vídeo, processador, memória RAM, placa-mãe. O imposto era isso aqui, ó, de 0 a 2%. Agora vai ser isso aqui, ó. Esse daqui é um, ó, que tem uma influência no mundo gamer. E, ó, votei, fiz o L com gosto pra tirar aquele lixo humano. Ele está falando de quem? Desse cara aqui? Que reduziu 10% a tarifa de importação de produtos como celulares e computadores? Será que ele está falando deste daqui? Bolsonaro reduz o imposto de games pela 4ª vez? Ai, mas o Bolsonaro falava palavrão, então tome imposto aí na sua cara. Quer jogar um GTA 6? Se ferrou, tá quase R$700. Ai, Nicolas, mas a culpa não é do PT, não. Não, a culpa deve ser da sua mãe. Porque deve ser sua mãe, né, que tá fazendo a arrecadação histórica de 325 bilhões em impostos. Ou seja, não é que tá aumentando o imposto porque a arrecadação tá baixa, não. É o contrário. É o governo que mais arrecada imposto e continua aumentando. Mas também, né, gente, quem vai pagar a diária do hotel da Janja de R$7.625 lá na Coreia do Sul? Tem que ser você, né? Acorde cedo. A Janja precisa gastar o seu dinheiro. Eu não duvido nada de daqui a pouquinho ela falar o mesmo sobre esse imposto aí do que ela falou na época da Choquei, você lembra? A taxação é para as empresas e não para o consumidor. E a justificativa patética do governo é essa daqui, ó. De acordo com o governo, a medida é uma estratégia para proteger a indústria nacional. E agora eu te pergunto, que produção nacional? Quantos iPhones que o Brasil produz por acaso? Se o governo quisesse mesmo ajudar a indústria nacional, ele reduziria impostos, a burocracia, para que de fato as empresas aqui de dentro tivessem competitividade no nível do mercado internacional. Mas não. A real é que o governo só quer aumentar mesmo o imposto para poder gastar mais e ele precisa inventar uma desculpa para poder ficar enganando as pessoas. Por que eu tô dizendo isso? Porque é a realidade. O Lula aumentou impostos 27 vezes em 3 anos. Isso porque um tempo atrás, quando tava rolando um monte de meme aí do Haddad, ele falou que não se preocupa porque o ministro ficaria conhecido por reduzir impostos. Eles entregam um país pra você sem segurança, sem saneamento básico, sem saúde, sem educação, e ainda enxuta, né, um monte de impostos em cima do trabalhador, em quem quer talvez se divertir ou utilizar, né, aquele eletrônico pro trabalho, ter um celular, um smartphone, um freezer, mas não. Tudo isso para poder arrecadar mais 14 bilhões pro caixa aí do Lula. São exatos 10% do que o Lula gastou só no cartão corporativo. Então o que falta nesse país não é dinheiro, o que falta é vergonha na cara, o que falta é caráter, para poder realmente alocar o dinheiro das pessoas. Corrupção, escândalos, promessas bonitas em época de eleição e abandono depois. Sempre a mesma história. Sempre o povo pagando a conta. Mas agora, algo começou a mudar. Nós estamos apenas... Durante a caminhada eu vi com os meus próprios olhos. Crianças correndo para abraçar, pais com lágrimas nos olhos, gente simples dizendo, não desiste da gente. Ali eu entendi uma coisa, não desistir virou um ato de amor e também um ato de coragem, diante de tudo aquilo que tentam impor ao nosso país. E a verdade é que quem está do outro lado nunca desistiu. Mesmo entre brigas, derrotas e momentos difíceis, eles continuaram avançando. E agora chegou a nossa hora, não de unir a direita, mas de unir o Brasil. Porque o inimigo quer exatamente o contrário. Quer que você pare, quer que você desanime, quer que você ache que não adianta mais lutar. Mas nós vamos fazer o oposto. Se querem que a gente desista, nós vamos persistir. Se querem silêncio, nós vamos gritar. Se querem um povo sem esperança, vamos mostrar o povo desperto.
Vamos às ruas pelo Fora Lula, responsável por um Brasil sufocado por impostos, com a criminalidade batendo recordes, serviços básicos precários, saneamento básico vergonhoso, saúde e educação que continuam falhando, enquanto o dinheiro público banca luxos e mordomias. Um governo que sempre prometeu salvar o povo, mas que continua tratando brasileiros como massa eleitoral. Vamos às ruas pelo Fora Moraes, diante das perseguições políticas que o país inteiro acompanha. Casos como Felipe Martins, Débora e tantos outros do dia 8 que continuam presos há mais de 3 anos injustamente, além de perseguições contra lideranças políticas, como Jair Messias Bolsonaro, que ajudou a milhões de brasileiros a despertar para a política e resgatou o verde e amarelo. E vamos às ruas pelo Fora Toffoli, pelo fim da impunidade, diante de escândalos que chocam o país, como o caso do Banco Master, denúncias envolvendo privilégios e relações incompatíveis com o que o povo espera de quem deveria servir à justiça. E isso não é apenas sobre eleições, é sobre gerações. As próximas gerações contam com aquilo que fazemos agora. E se queremos um futuro diferente, precisamos lutar pelo presente. Essa não será a última manifestação, é apenas o começo de uma sequência de atos para resgatar o Brasil. Por isso, a sua presença importa. Cada pessoa nas ruas representa esperança. Gente trabalhadora, conservadora, patriota. Gente de coração verde e amarelo que quer voltar a ter orgulho do próprio país. Você precisa fazer parte da construção da nova história do Brasil. Vamos nos encontrar, sentir essa energia e lembrar algo fundamental. Nós não estamos sozinhos. Somos milhões. Dia 1º de março, Acorda Brasil, todos nas ruas. Fora Toffoli, fora Moraes, fora Lula. O Brasil ainda não acabou, ele está acordando. Brasil! Acordou! Só quem acordou deu um grito! Ultrapassada. Por favor. Vai tratar esse cabelo, vai se cuidar, pelo amor de Deus. Pelo menos ela é. Tempo, se eu estar paralisado, se eu estar paralisado, a gente vai repor o tempo tentado com gás ao todo do requerimento. Pode continuar. Alguns não interessa fazer o debate verdadeiro. A Constituição brasileira diz que os salários comunistas têm que ser iguais, mulheres e homens têm que ser iguais. O que acontece é que apenas 35 anos depois, com a ascensão do governo do presidente Lula, se mandou por essa casa um projeto de lei para dar esse direito garantido na Vi Alcolumbre. Esse é o nome que pode aliviar o sofrimento de inúmeros brasileiros que estão pagando penas absurdas, desproporcionais e que esperam por justiça. E eu poderia vir aqui e gastar minutos, horas, falando de divergências políticas, de escândalos de corrupção, de polêmicas, de decisões absurdas, de muita coisa que envolve o seu nome. Mas eu não quero fazer isso hoje. Porque acima das divergências, acima da disputa política, acima de qualquer vaidade, existem pessoas. Pessoas sofrendo, famílias destruídas e destruídas mesmo. Um homem foi condenado a 14 anos de cadeia por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado ao patrimônio e associação criminosa armada. Parece que estamos falando de um terrorista radical islâmico, né? Mas não. Este homem é José Éder Lisboa, adestrador de cães, 64 anos, que se exilou na Argentina após a condenação. Ficou doente e chegou a ficar internado por vários dias antes de morrer. E como não é a família de Moraes, Alcolumbre ou do Lula que chora, essas vidas simplesmente não importam. Mas para mim, sim. E para milhões de brasileiros também, que olham para Brasília esperando um gesto de justiça. E neste momento, esse gesto depende de uma decisão muito simples: convocar a sessão do Congresso Nacional para votar o veto do PL da dosimetria. O parlamento fez a sua parte. O projeto foi aprovado nas duas casas. Na Câmara, teve 291 votos favoráveis. No Senado, 48 votos a favor. Ou seja, não foi capricho de um grupo, não foi pauta isolada. Foi uma manifestação clara do parlamento brasileiro. Depois disso, o presidente Lula vetou integralmente a dosimetria. E agora esse veto só pode ser resolvido pelo Congresso Nacional. Se o veto for derrubado, o projeto vira lei. Simples assim. Então a pergunta é inevitável. Como um assunto dessa gravidade, de gente sofrendo com pressão popular, com apoio parlamentar já demonstrado, fica parado na mão de uma pessoa só? É isso que o Brasil quer entender. E eu tentei, por diversas vezes, buscar diálogo, abrir conversa, ter alguma sinalização do Alcolumbre. Mas até agora, o que existe é a informação de que não há previsão para análise desse veto. E por que ele ignora a vontade da maioria? Porque já é uma prática dele. Ele mesmo disse que não pautaria o impeachment do Moraes nem com 81 assinaturas. Ou seja, invalidando a própria representatividade dele mesmo.
Isso enfraquece a representatividade das pessoas, porque quem recebeu o voto foi o deputado e senador. E porque ele se curva a outro poder que não sequer teve um voto. E aqui fica interessante. Se o presidente Davi Alcolumbre convocar uma sessão do Congresso Nacional, ele não vai ter que lidar só com a dosimetria. Ele vai ter que ler o requerimento da CPMI do Banco Master. E essa leitura é justamente a etapa necessária para instalar a comissão. E aí começa o problema para eles, porque o escândalo do Banco Master não é pequeno, não é um caso qualquer. É um escândalo que já respinga em figuras poderosas da República, alcança o mundo político e institucional e chegou inclusive nos ministros supremos. Na verdade, o que se diz nos corredores de Brasília é que existe um medo enorme de abrir essa CPMI. E justamente por isso, a sessão do Congresso não sai, a dosimetria não anda. E eu te pergunto, por quê? Por que não investigar? Por que não ir atrás dos culpados? Por que não abrir uma comissão para investigar um caso que já causou prejuízos bilionários? Porque quando um assunto envolve gente comum, como os dos presos do dia 8, o sistema é muito rápido. Mas quando se aproxima dos intocáveis de Brasília, aí tudo trava, fica lento e tudo depende de uma única caneta. O governo Lula, que se vendeu como paz e amor, esperança, união, vetou o projeto que poderia ajudar na pacificação nacional, reduzir os excessos, corrigir distorções e reduzir o sofrimento sem acirrar ainda mais os ânimos no país. Se há um veto que merece prioridade absoluta, é o veto do PL da dosimetria. Não por conveniência partidária, não por eleições, mas por uma razão humana. Estamos falando de liberdade, estamos falando de proporcionalidade. Estamos falando de pessoas que não podem continuar reféns da omissão de Brasília. Davi Alcolumbre, convoque a sessão do Congresso Nacional. Trate esse tema como ele merece ser tratado, de urgência humanitária. Paute o veto da dosimetria. Deixe o parlamento votar, deixe o voto das pessoas serem representados, deixe a justiça chegar para quem já sofreu demais. O Brasil não aguenta mais ver a vida de pessoas sendo tratada como parte de uma negociação política. E se a omissão continuar, o Brasil saberá quem você é. E eu te garanto, suas dancinhas vão acabar, porque o povo não vai tolerar um covarde no meio de nós em paz. E isso não é uma ameaça, é o meu trabalho. O que vai acontecer daqui para frente está em suas mãos. Faça a sua escolha.